Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Francisco José Cardoso dos Reis, assim como o Sr. Dr. Luís Ribeiro. Esta é a quarta audição relativa ao metro de Lisboa. Tivemos aqui os três administradores que os antecederam quando se deu no cargo, e o primeiro desses administradores, no período de 2000 a 2003, relatou-nos aqui, e a documentação que dispomos não o desmente, que o metro de Lisboa, nessa altura, tinha uma estratégia muito conservadora, as palavras são minhas, não são deles, que se traduzia em não contratar swaps de elevada complexidade e risco, portanto, em swaps simples, que podiam ter perdas, mas sempre de montantes moderados mediante a evolução do mercado. A seguir tivemos outras duas administrações, nos períodos seguintes, que vos antecederam, e nessas administrações houve uma mudança de estratégia relativamente à estratégia original. Na administração de 2003 a 2006, não só foram contratados swaps de elevada complexidade e risco, como também os swaps que vinham de trás, simples, contratados na administração de 2000-2003, foram reestruturados, tornando-se em swaps complexos. Enquanto os simples tinham perdas potenciais moderadas, aqueles simples que foram reestruturados em complexos tinham perdas avultadíssimas na ordem dos 300 milhões de euros. A administração seguinte, 2006 a 2010, parece ter continuado esta estratégia de apostar na contratação de swaps de elevada complexidade e risco. E as perdas potenciais associadas a alguns dos swaps contratados nesse período são elevadíssimas. Tive hoje a oportunidade de manhã, o seu antecessor, de referir dois exemplos, um em que as perdas potenciais eram da ordem dos 200 milhões de euros, a 31 de dezembro de 2012, e outro com perdas potenciais de 300, números redondos, 390 milhões de euros, também nessa data. Portanto, chegamos então ao período em que toma posse e afirmou aqui que não contratou qualquer swap durante o seu mandato e procurou reestruturar os que existiam de forma a simplificá-los, retirando complexidade e risco. Portanto, isto parece indicar uma mudança de estratégia. A primeira pergunta que eu lhe queria colocar tem a ver com uma frase que disse logo na sua intervenção inicial, que diz que encontrou, quando chegou ao metro do Porto, uma carteira de 75 metros de Lisboa, perdão, eu estou com o metro do Porto na cabeça, uma imagem fixa que eu tenho que tem a ver com o facto de estar a imaginar António Costa a levantar o braço e a aprovar swaps especulativos, e não me sai essa imagem da cabeça, exatamente, e não me sai essa imagem da cabeça e constantemente volto a referir metro do Porto quando deveria dizer metro de Lisboa. Mas adiante. Quando encontrou uma carteira de 75 contratos swap, e diz aqui essa carteira complexa e com significativo nível de risco embutido nos contratos. E a seguir afirma que foi efetuada uma caracterização sistemática de cada uma das operações e do seu comportamento enquanto conjunto. A primeira pergunta é se esta avaliação, a caracterização sistemática, se traduziu em algum documento. Portanto, esse relatório estaria disponível que foi então entregue aqui. Muito bem. Poderia, de forma sucinta, caracterizar, nós temos o documento, mas poderia, de forma sucinta, caracterizar os swaps e a carteira de swaps que encontrou quando chegou ao metro de Lisboa? O Sr. Engenheiro Francisco Reis, na sua intervenção inicial, também disse que atuou no sentido da redução do risco. Presume-se, então, que consideravam que o risco era excessivo, porque se considerassem normal, adequado, não teriam atuado. Portanto, podemos considerar que a carteira do metro de Lisboa continha riscos excessivos, nomeadamente ultrapassagem do patamar dos 2%, podia levar a crescimento exponencial das taxas de juros. A pergunta não foi exatamente essa. Obviamente nós sabemos que havia risco e que diminuíram o risco, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se consideravam o risco excessivo. Porque se o considerassem normal, adequado, aceitável, não teria intervido, deixava o risco estar como estava porque era aceitável. Portanto, a minha pergunta é, tendo feito uma intervenção decisiva, como afirmou aqui, no sentido de diminuir o risco, é porque considerava que o risco associado, se não a todas as operações, mas a muitas delas, era excessivo e havia que reduzi-lo para reduzir a exposição que a empresa tinha à flutuação das taxas de juros. Sr. Deputado, de acordo com o gráfico que lhe foi entregue, a evolução é no sentido de agravar cada vez mais o risco potencial negativo da empresa. Portanto, aquilo que nós tínhamos de fazer era diminuir esse risco, porque esse risco era maior. Portanto, estava a crescer. Portanto, é um risco que não é reduzido.
E nós tivemos que o reduzir e fizemos. Portanto, considero que, penso, pela sua exposição inicial, porque tenho afirmado, considera, por exemplo, que um swap em que o patamar dos 2% é ultrapassado, portanto, negativamente, descendo abaixo de 2%, e que isso implica, ao longo dos anos, subidas constantes de taxa de juros, que podem atingir 30%, 40%, 50%, é inaceitável do ponto de vista da sustentabilidade da empresa e, portanto, tentam reduzir e eliminar este risco. Se o tempo escasseia, eu passo já a outra questão. Tive a oportunidade hoje de manhã de confrontar o seu antecessor com contratos swap, em que, no período inicial, por exemplo, 4 anos, 3 anos, até 2010, os 2 exemplos que dei, a taxa era fixa, 2%, e face às condições de mercado até era vantajosa para o metro de Lisboa. Mas a partir de 2010, essa taxa fixa era acrescida de um spread que dependia de variáveis que o metro de Lisboa não controlava e que, nos casos concretos, atingiram valores muito elevados. Olhando também para o gráfico que distribuiu, vemos que, no período de 2008 a 2010, o valor de mercado negativo oscila, desce só, mas mantém-se num valor mais ou menos constante, mas depois começa a diminuir. Será isto efeito dessa estratégia da administração anterior, contratar swaps com ganhos garantidos ou perdas controladas até 2010 e depois de 2010 em diante não havia nenhum controle e as taxas podiam disparar, como na realidade dispararam, e os valores de mercado, em alguns casos, ascendiam centenas de milhões de euros para swaps isolados. Pedi um juízo de valor sobre o seu antecessor. Eu apenas estou a pedir, e isso é uma questão pertinente, que analise o impacto desses swaps que tinham ganhos garantidos ou perdas contidas até 2010 e que depois disparavam, nas curvas na curva que apresentou aqui esta Comissão. Houve algum impacto? Será que esta descida acentuada ou este aumento acentuado do valor de mercado é o resultado desses swaps passarem a ter taxas exorbitantes, inaceitáveis? Viram a audição de manhã, terão facilidade de responder à seguinte pergunta. Foi contratado um snowball com o Santander em 2006, foi reestruturado em 2007. O contrato inicial tinha algum travão ao crescimento da taxa, ao fim de cada 3 anos ela voltava a zero, independentemente do valor que anteriormente tivesse atingido. Em 2013, 16 e 19 voltava a zero e depois continuava a crescer, face às condições do mercado. E este travão foi eliminado porque, com esta reestruturação, a taxa não tem limite superior, cresce, se as condições de mercado se mantiverem, até à maturidade em 2022. Conhecem com certeza a SWOP, que medidas tomaram para alterar esta situação? Sr. Engenheiro Cardoso Reis. Eu, se não me engano, esse é um swap do Santander. Não conseguimos sequer negociar. Elaboramos um plano de atuação relativamente ao Santander. Então passava a outra questão. A Sra. Ministra das Finanças informou esta Comissão que, quando da sua tomada de posse enquanto Secretária de Estado, no Governo, em junho de 2011, não tinha disponível informação suficiente sobre os swaps que lhe permitisse tomar uma decisão global e de conjunto para as empresas que os tinham contratado. E que precisava de documentação adicional, nomeadamente os contratos, as fichas técnicas, outros elementos de suporte e de análise, e que esse processo demorou um determinado tempo. Portanto, a pergunta que eu lhes colocava é se até agosto de 2012, período em que estiveram à frente do metro de Lisboa, este pedido, pela tutela diretamente ou através do IGCP da GTF, foi feito ao metro do Porto, ao metro de Lisboa. Se podiam entregar esta documentação e se, em caso afirmativo, se entregaram e quando entregaram, disponibilizaram essa informação. Engenheiro. Foi pedida informação. Eu penso que é ainda no tempo do Dr. Pedro Felício que é pedida informação. Portanto, o Dr. Pedro Felício penso que sai em agosto de 2011, Diretor-Geral do Tesouro, e continuamos a dar sistematicamente informação. E o metro não demora muito tempo a dar informação. É uma empresa que se caracteriza por rapidez na transmissão de informação que é pedida. Portanto, toda a informação que foi pedida foi dada e em tempo. Penso que não estou a cometer qualquer incorreção a fazer esta afirmação. Mas até final
Toda a informação, quer dizer, sempre que era pedida, era transmitida e havia uma obrigatoriedade de reporte periódica, detalhada, que o Metro cumpriu sempre com todo o rigor. Eu ia colocar novamente a questão de quando é que o Governo solicitou esta informação, esse CD que acabaram de referir agora. Na primeira resposta foi muito vago, falar no Dr. Felício terá pedido, se podiam precisar um esforço de memória, se foi em julho, em agosto, em setembro, em outubro de 2011, porque é uma informação que considero relevante, pedia esse esforço de memória. A segunda questão que eu gostava de colocar tem a ver com a redução dos gastos operacionais, que já foram referidas nas diversas audições e na 2 de manhã também, portanto já sabem qual é a questão que lhes vou colocar. E temos, olhando para as contas do Metro de Lisboa, vemos ao longo dos anos reduções com gastos operacionais que se devem a reduções com pessoal e também a redução de serviços prestados aos utentes. Em 2012, por exemplo, as reduções com gasto pessoal foram de 4,5%, enquanto nesse mesmo ano o aumento de encargos com SOPs foi de 12,8%. Por vezes ouvimos pessoas a defenderem publicamente, e às vezes até com responsabilidades governamentais, que as empresas públicas, para garantirem a sua sustentabilidade, têm que reduzir o serviço prestado aos utentes e têm que reduzir os gastos com os trabalhadores, e isso é a única forma de garantir a sustentabilidade. Mas o que nós observamos nestas audições... O que nós observamos nestas audições é que o que coloca em causa a sustentabilidade destas empresas, em particular do Metro de Lisboa, é o aumento crescente das despesas financeiras. E estes swaps que temos estado a discutir, se nos primeiros anos ainda traziram-se em ganhos para a empresa, a partir de certa altura traduzem-se em perdas crescentes. E ainda vamos no princípio, porque muitos destes contratos não foram cancelados, são longe da maturidade e o potencial de perdas é tremendo. Portanto, o que coloca em risco, ou que colocaria em risco a sustentabilidade da empresa é exatamente os gastos financeiros e nunca os serviços prestados aos utentes ou as despesas ou os encargos com o pessoal. E era esta questão que eu lhe pedisse que comentasse, porque muita gente defende esta ideia e exige despedimentos de trabalhadores, corte de serviços, redução de serviços, porque é a única forma, e nós parece-nos que tudo isto indica que não é esse o problema. O problema, em particular, foram swaps contratados ao longo de anos, muitos que esta administração, a vossa administração, identificou como particularmente arriscados, com risco elevado, e que até tentaram reestruturar, e muitos deles traduzem-se em perdas potenciais de dezenas ou, por vezes, centenas de milhões de euros e perdas reais, também, algumas já se transformaram em perdas reais. Já tive a oportunidade de referir que entre março e junho de 2013, a Metro de Lisboa pagou a 7 bancos estrangeiros 415 milhões pelo cancelamento de swaps. Portanto, é uma verba muito avultada e, com certeza, terá um efeito sério na sustentabilidade da empresa. Portanto, era isto que eu podia comentar. Sem terminei. Obrigado. Muito obrigado. Faz favor, Sr.